Capítulo 8. O caminho da liberdade. Há uma crença quase universal de que a única forma de lidar com possessão demoníaca é expulsando o espírito maligno por meio de algum cristão divinamente equipado. No entanto, os fatos provam que esse método nem sempre é bem sucedido, pois, embora o diagnóstico da presença do intruso possa estar correto, a base que ocasionou a ocupação pode não ser eliminada, e a menos que a base seja tratada, na maioria dos casos não é possível obter pleno alívio nem ver mudança. Em outros casos, quando o espírito maligno aparentemente se afasta, não se pode concluir que a pessoa esteja totalmente liberta, pois pode ser que apenas uma manifestação particular tenha cessado. E não é raro que apareçam outras. Pode não ser uma manifestação visível ou fácil de perceber e detectar, mas uma que pode ser reconhecida por aqueles que aprenderam a fazer distinção entre as obras de espíritos malignos e as obras humanas ou divinas. Também é possível suprimir certa manifestação por algum tempo sem extirpá-la totalmente, e a mesma manifestação pode retornar repetidamente com aspectos diferentes, até que a base seja tratada. Em alguns casos, nos quais a possessão é tão acentuada que a verdadeira personalidade da vítima desaparece, quase que por inteiro. O alívio pode ser imediato. No entanto, onde o intruso se esconde de forma tão sutil na mente ou no corpo, tornando-se indistinguível das atitudes e ações da pessoa, escondido em algum estado ou forma aparentemente natural ou físico. O livramento não será obtido somente pela expulsão, mas pela verdade, sendo fornecida à mente e à volição do indivíduo, ativamente rejeitando o cancelamento à base. O primeiro passo para a libertação é o conhecimento da verdade como fonte e natureza das experiências que o crente pode ter tido desde sua entrada na vida espiritual, que possivelmente podem ter causado perplexidade ou consideradas com as mais absoluta certeza como provenientes de Deus. Não há libertação do engano exceto pelo reconhecimento e aceitação da verdade. Esse reconhecimento da verdade em relação a certas experiências espirituais e sobrenaturais pode ser um duro golpe para o respeito próprio e orgulho do indivíduo. A humilhação do período de desilusão. É preciso um profundo compromisso com a verdade, que Deus deseja que reine no íntimo de seus filhos, para que o cristão aceite a realidade que machuca e humilha, com a mesma rapidez com que aceita aquela que é agradável. A desilusão é dolorosa para os sentimentos, e a descoberta de que foi iludido é um dos golpes mais duros para o indivíduo que se achava tão maduro, tão espiritual e tão infalível, na certeza de estar obedecendo ao Espírito de Deus. Ele não era tão maduro? Sim, num nível muito acima do homem almático, mas não alcançou o alvo como pensou que havia alcançado, porque tinha apenas iniciado a jornada no plano espiritual. O final da fase 1 é início da fase 2. Afinal, ele creu numa mentira sobre si mesmo e sua experiência. Não era tão maduro como pensava. Assim, a verdade irrompe em sua mente e a entrada dela não é agradável. Não é fácil deixar de crer naquilo que antes se acreditava com tanta veemência. Então, ele era espiritual? Ele pode ter tido experiências espirituais, mas isso não o torna um homem espiritual. O homem espiritual é aquele que entende seu espírito, vive nele e é governado por ele, em comparação com o Espírito de Deus. Uma grande experiência que acompanha a entrada nas esferas do espírito não torna o cristão espiritual. A descoberta da verdade e do engano. O cristão enganado reivindicou posições sobre as quais não tinha direito, pois com a entrada da verdade ele descobre que não era tão maduro, nem tão espiritual, nem tão infalível quanto pensava. Ele construiu sua fé a respeito da própria condição espiritual sobre suposições e não deixou margem para a verdadeira dúvida, que é questionar uma afirmação que posteriormente se revela como mentirosa. Entretanto, no tempo oportuno, a dúvida penetra em sua mente e derruba por terra sua casa de infabilidade. Agora ele sabe que aquilo que considerava experiência madura era apenas um início e que estava apenas nos portais do conhecimento. Essa é a operação da verdade. No lugar da ignorância é dado o verdadeiro conhecimento. No lugar do engano, a verdade. Ignorância, falsidade e passividade.
Sobre esses três fundamentos, o inimigo silenciosamente constrói seus castelos, aguardando-os e usando-os sem impedimento. A verdade, porém, lança por terra essas fortalezas. Por meio da revelação da verdade, o indivíduo deve ser levado a reconhecer francamente sua condição, como segue. Primeiro, eu creio que é possível um cristão ser enganado e possuído por espíritos malignos. Segundo, é possível que eu seja enganado. Terceira, eu estou sendo enganado por um espírito maligno. Quarto, por que fui enganado? A seguir, deve encarar o fato de que existe uma base e buscar descobrir qual é esta base. A fim de descobrir qual é a base de operação dos espíritos malignos, o cristão deve primeiro, num sentido geral, ter um conceito amplo do que é uma base, pois ele fica sujeito ao engano quando atribui a possessão àquilo que tem outras causas e atribui outras causas àquilo que é possessão. Ele pode confundir conflitos ordinários com uma batalha constante do espírito contra os poderes das trevas, com o conflito causado pela possessão. Quando o engano e a possessão duram um longo tempo, os espíritos malignos podem fazer a própria vítima defender as obras deles nela, e por intermédio dela, lutar com tenacidade para evitar que a causa do engano seja trazida à luz e exposta como obra maligna. Assim, na verdade, eles trazem o cristão para o seu lado, para lutar em favor deles, a fim de manter a posição mesmo depois dele reconhecer sua condição e desejar honestamente a libertação. Um dos maiores obstáculos é o efeito de uma posição definida em relação às experiências espirituais, a qual o cristão evita questionar e abandonar. A base espiritual da libertação na vitória do Calvário. A base bíblica para a obtenção de liberdade é a verdade da plena vitória de Cristo no Calvário, por meio da qual o crente pode ser libertado do poder do pecado de Satanás. Na realidade, porém, a vitória conquistada no Calvário só pode ser aplicada quando há conformidade com as leis divinas. Quando os enganos de Satanás são identificados e a vontade do indivíduo é liberada para rejeitá-los, ele pode, com base na obra de Cristo no Calvário, conforme descrito em Romanos 6, 6 a 13, Colossenses 2 e 15 e 1 João 3 e 8 e outras passagens, reivindicar sua libertação dessas obras de engano e possessão. Assim como há vários níveis de engano e possessão, também há níveis de libertação de acordo com o entendimento do cristão e sua disposição de encarar toda a verdade sobre si mesmo e toda a base de ação fornecida ao inimigo. Ao fazer isso, o cristão precisa ter plena convicção de sua posição em Cristo, identificando-se com Ele em sua morte na cruz e sua união com Ele em espírito no seu lugar no trono. Efésios 1, 19 a 23, 2 e 6. Ele deve reter com firmeza a fé à cabeça. Colossenses 2 e 19. Como aquele que está, por meio do Espírito, dando-lhe graça. Hebreus 4 e 16. E forças para recuperar a base na mente e no corpo que sem saber submeteu ao inimigo. O próprio indivíduo deve agir para dissipar a passividade, deve revogar o consentimento que deu aos espíritos malignos para entrarem, e por sua própria verdade insistir que eles se retirem do lugar. Efésios 4 e 27, que conquistaram por meio do engano, desde que Deus não agirá em seu lugar para reconquistar a condição normal de seu homem exterior, nem fará nenhuma escolha por ele. O próprio indivíduo deve se firmar na posição privilegiada da vitória de Cristo no Calvário e reivindicar sua libertação. Supondo-se, então, que o cristão descobriu que é a vítima de espíritos enganadores. Qual é o passo subjetivo para a libertação? Em resumo, primeiro, reconhecer o engano. Segundo, recusar a base de ação. Terceiro, lutar intensamente contra todos os meios de possessão. Quarto, ficar de guarda contra todas as justificativas. Quinta, detectar todos os efeitos da possessão. E, sexto, discernir os resultados dessas ações. O cristão deve aprender a ler os sinais do desapossamento, bem como da possessão, para que não seja novamente enganado pelo adversário. Apresentamos na página ao lado, em forma de tabela, um complemento das listas das páginas 174 e 175 do tomo 1. Aquelas trataram da maneira como o cristão foi enganado. Essa trata do meio de livramento. Nota: ao estudar essas colunas, o crente que necessita de libertação deve se lembrar de que todos esses estágios
podem variar e os sintomas de engano, possessão e desapossamento podem se dar em graus leves ou agudos e alguns estarem totalmente ausentes. Estágios de libertação. Primeira coluna. Engano, como é desfeito? Primeiro, entrada na mente de questionamento sobre várias experiências, dúvida em relação a essas experiências. Segundo, admite-se a possibilidade de ter sido enganado. Terceiro, descoberta do engano. Quarto, reconhecimento do engano. Segunda coluna. Base de ação, como tratar com ela. Rejeição firme ao engano, especificamente aos pontos em que o crente vê que foi enganado, bem como suas causas e resultados. Vigilância para não dar novas bases. Sente e vê as coisas como se estivessem piores, mas na verdade estão melhores. Cada ponto deve ser encarado com luta e rejeição persistente, bem como por meio de ações como retomar o uso da mente. Terceira coluna. Desapossamento. Remoção gradual à medida que a base é descoberta e removida. A possessão por espíritos malignos agora se enfraquece conforme o nível de rejeição, a base legal e se novas bases não são dadas. Quarta coluna. Desculpas ou razões sugeridas por espíritos de engano para encobrir suas obras. Descobertas das desculpas dadas por espíritos malignos para encobrir sua localização e suas obras. O crente agora rejeita essas bases dadas e as chama pelo nome correto de mentiras. Necessidade de estar vigilante contra espíritos malignos que venham a imitar o próprio homem. Quinta coluna. Efeitos. Os sintomas gradualmente desaparecem, mas o crente tem de estar vigiando para não pensar que já atingiu a vitória completa e final, nem pensar que os espíritos malignos se foram porque as manifestações cessaram. Ele precisa reconhecer e rejeitar todas as tentativas de novos enganos. Sexta coluna. Resultados. Primeiro, desejo profundo de ver outros serem libertos. Segundo, conhecimento claro sobre o caráter real do diabo em termos de inimizade e ódio ao crente. Terceira, experiências passadas claramente entendidas, perplexidades explicadas e discernimento sobre as obras sutis do enganador. Quarta, atitude de vigilância constante em oração a respeito dos poderes das trevas. Quinta, forte desenvolvimento no espírito do poder de resistir aos poderes das trevas em vez de uma atitude de divagação fraca e passiva. Sexto, espírito liberto em oração universal. Coluna 1. Duvidar das experiências. Consideraremos em primeiro lugar a lista da coluna 1. Primeiro, duvidar das experiências ou manifestações como sendo de Deus. Não cansamos de enfatizar a necessidade de não sufocar e não ignorar a primeira dúvida, pois a dúvida, na realidade, é a penetração inicial da verdade na mente, sendo, por isso, o primeiro passo para a libertação. Algumas pessoas sufocam imediatamente dúvida, temendo estar duvidando de Deus. Ao fazer isso, fecham a mente para o primeiro raio de luz que a teria levado à liberdade. Encararam a dúvida como uma tentação e resistiram a ela, ignorando a distinção entre a dúvida verdadeira e correta e aquela que é falsa e prejudicial. Esse fato tem raiz na mente de muitos cristãos que associam somente aspectos negativos à palavra como julgar, criticar, duvidar, inimizade, ódio, descrença, etc., atribuindo-lhe somente disposições e ações malignas, quando elas são más ou boas, dependendo de a fonte ser o espírito ou a alma e a relação com o objeto ao qual se aplica. Por exemplo, a inimizade contra Satanás foi dada por Deus, Gênesis 3:15. Odiar o pecado é bom, e a descrença em manifestações espirituais é recomendada até que o cristão tenha certeza de sua origem. 1 João 4:1. Duvidar de Deus, que significa não confiar nele, é pecado, mas uma dúvida relacionada a manifestações sobrenaturais é somente um chamado ao exercício das faculdades, o qual todo cristão deve empregar para discernir o bem e o mal. Hebreus 5:14. Portanto, a dúvida profunda concernente a alguma experiência sobrenatural não é uma tentação, mas sim o Espírito Santo colocando as faculdades espirituais em ação de acordo com 1 Coríntios 2:15. O homem espiritual julga, quer dizer, examina todas as coisas,
as coisas de Deus. São dessa forma discernidas espiritualmente. Não há contradição no trabalhar do Espírito de Deus. A dúvida geralmente irrompe na mente a partir da verdade apontada por outros ou surge por alguma falha na experiência que atrai a atenção do cristão. No caso de manifestações sobrenaturais, por exemplo, que têm a aparência de ser divinas, houve alguma leve contradição que deixou a alma perplexa, já que nenhuma contradição pode ocorrer em qualquer ação do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Uma única contradição é suficiente para revelar a ação de espíritos mentirosos. Este axioma não pode ser ignorado. Por exemplo, um cristão declara sobre o poder sobrenatural, considerado como divino, a respeito de alguém que está enfermo, que o propósito de Deus é a cura daquela pessoa. Mesmo assim, o enfermo morre. Trata-se de uma contradição que deve ser examinada profundamente e não colocada de lado, entre aquelas coisas que não se pode entender, pois o elemento sobrenatural na declaração não pode ser o Espírito de Deus, o qual não pode se apartar da verdade em sua revelação da vontade de Deus. Provar os Espíritos, 1 João 4,1, ou seja, fazer distinção entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro, é uma ordem clara para os filhos de Deus, assim como a ordem de examinar todas as coisas e reter o que é bom, 1 Tessalonicenses 5,21, e corrigir, colocar à prova com toda a longanimidade, 2 Timóteo 4,2. Questionar até que tudo passe no teste do exame minucioso é o modo mais seguro e está muito longe de caracterizar dúvida em relação ao próprio Deus e sua fidelidade e amor, o único tipo de dúvida que é o pecado. Admissão da possibilidade de engano. Segundo, a admissão da possibilidade de engano é o segundo estágio da invasão da verdade na mente, embora às vezes possa preceder a dúvida. Admitir a possibilidade de estar sendo enganado ou estar equivocado em qualquer aspecto de novas experiências ou ações, ou mesmo na visão da verdade. De fato, é uma possibilidade que deve ser reconhecida por todo cristão. No entanto, o engano do inimigo é tão sutil que quase invariavelmente a atitude de cada cristão é achar que os outros podem estar sujeitos ao engano e que ele próprio é uma exceção à regra. Essa certeza de exceção pessoal está tão profundamente arraigada na maioria das pessoas que são visivelmente enganadas que a maior batalha consiste apenas em conseguir implantar em sua mente um único pensamento sobre a possibilidade de engano num ponto qualquer. O cristão parece armado com uma segurança inabalável de que os outros podem estar sendo desencaminhados, mas não ele. Ele enxerga o arqueiro do olho do irmão, mas está cego. Não enxerga a trave em seu próprio olho. Entretanto, uma atitude aberta para com a verdade diz: por que não eu, se pode ocorrer com outros? Será que minha certeza e segurança não podem ser o engano do inimigo, como o engano que vejo em outros? Vamos considerar a seguir porque todos os cristãos devem admitir a possibilidade de ser enganados por espíritos enganadores. O fato básico da queda. O fato primário a ser reconhecido por todo ser humano é a completa e total ruína da primeira criação ocorrida na queda, quando o primeiro Adão admitiu o veneno da serpente, o qual permeou e corrompeu todo o seu ser, sem possibilidade de reparo. Esse fato da total corrupção da raça humana, como consequência, é inequivocamente declarado no Novo Testamento. O velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4:22. Obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus. Efésios 4:18. Todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Assim, Paulo descreve toda a raça humana, gentios e judeus, fariseus e publicanos. Em todos ele diz: o príncipe da potestade do ar age como o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Capítulo 2:2. Esses fatos declarados pelas palavras de Deus, a realidade da cegueira mental, segundo Coríntios 4:4, e a condição
arruinada de todo ser humano são a única base sobre a qual as verdades que estamos considerando nesse livro podem ser compreendidas e aceitas como verdadeiras, na experiência e na prática. A admissão da possibilidade de engano é razoável e lógica. O segundo fato fundamental e a conclusão lógica do primeiro é que, a menos que a regeneração do Espírito Santo e o habitar interior dele resulte em impecabilidade e apresente posse de um corpo de ressurreição, todas as partes não renovadas de um cristão, libertadas por meio da redenção do Calvário dos efeitos da queda, podem proporcionar base para a possível entrada à possessão de espíritos enganadores, uma vez que não há ensino claro na Bíblia sobre impecabilidade e a presente posse de um corpo de ressurreição como elementos que podem ser alcançados aqui na Terra. A admissão da possibilidade de engano e da entrada de espíritos malignos no corpo e mente do homem exterior é uma possibilidade lógica e razoável para todos, mesmo que o espírito e o corpo do indivíduo sejam renovados pelo Espírito Santo. Se olharmos para as experiências práticas, as provas são tão abundantes que não é possível mencioná-las no espaço limitado desse livro, não somente relacionadas ao mundo regenerado, mas também aqueles que, sem dúvida, são filhos de Deus e cristãos espirituais. Se conhecêssemos a nós mesmos e nossa verdadeira condição de pecadores, simplesmente como descrita na palavra de Deus, estaríamos mais seguros contra o inimigo. É a ignorância da nossa real condição, separada da nova vida de Deus implantada em nós e nossa cega confiança de segurança, sem uma base inteligente para a fé, que nos deixa abertos para sermos enganados por Satanás mediante nossa própria certeza de estarmos isentos do engano. Depois de admitir a possibilidade de engano nas coisas sobrenaturais e de surgimento de uma dúvida na mente sobre as certas experiências, pessoas ou de outrem são realmente de Deus, o próximo estágio é: terceira, a descoberta do engano. Somente a luz e a verdade podem libertar. Quando a dúvida entra e o indivíduo abre a mente para a verdade de que está sujeito a ser enganado como qualquer outra pessoa, então, como resultado, a luz é dada. João 3:21. Às vezes, o engano específico é visto de uma vez, mas com mais frequência. A descoberta é gradual. É preciso ter paciência enquanto a luz lentamente vai aumentando. Certos fatos conectados às várias experiências do passado, os quais o cristão não notou, podem agora emergir à luz, e as meias-verdades do adversário usada para enganar são vistas claramente. Os jogos de palavra, as frases tiradas do seu contexto nas escrituras, tudo vem à tona à medida que a luz é dada. Então chegamos ao quarto, reconhecimento do engano. Agora isso é imperativo. A verdade deve não somente ser encarada, mas dela devemos nos apossar, de modo que as coisas sejam chamadas por seu verdadeiro nome e o pai da mentira seja derrotado pelas armas da verdade. Coluna 2. Recusando-se a oferecer bases de ação. Isso nos leva à questão crucial da coluna 2. A maneira como a base que o espírito maligno tem ocupado deve ser tratada. Pensamentos admitidos na mente, passividade mental e física, faculdades que não são usadas, perda do controle mental, do uso da vontade, do poder decisivo de julgamento, etc. Agora o cristão deve, firme e deliberadamente, recusar entregar todas essas bases ao inimigo, especificamente os pontos onde já foi enganado. É fundamental que aquele que é enganado conheça a base onde isso ocorreu e corrija. Desde que a possessão ocorre devido à base que foi oferecida, deve haver um desapossamento por causa da base recusada ao inimigo. O indivíduo enganado deve orar pedindo luz até que a causa ou causas do engano seja revelada e desejar honestamente e estar disposto a receber luz em todos os pontos. João 3:21. Precisa receber a luz de Deus para detectar os sintomas e suas causas. Ao reconhecer os sintomas, deve evitar a introspecção, o voltar-se para si mesmo, que é o contrário da simples rejeição da base que foi trazida à luz. O perigo de oferecer novas bases. Podemos dizer de maneira genérica que um exame revela que a pessoa oferece base aos espíritos malignos naquilo que a faz retrair-se ao ouvir ou que a deixa perturbada quando a ela se faz referência. Se o cristão tem medo de examinar algo que se retrai ao pensar em tratar, então é bom examinar essa área em particular.
pois é muito provável que o inimigo tenha estabelecido uma base de ação ali. Aquilo que o cristão não suporta ouvir é, provavelmente, onde sente culpa ou, de alguma forma, sente que está errando em relação àquilo. Então, quando revelada, a base, bem como a causa ou causas, deve ser retomada dos espíritos malignos por meio da rejeição ou da recusa desses pontos. As bases que admitem os espíritos malignos também são aquelas onde eles mantêm em possessão o cristão. Há também bases de ação que são dadas e que fazem o crente, sem saber, sustentar os espíritos malignos. Há coisas e bases que capacitam os espíritos a prender o crente em suas faculdades. Há também a probabilidade de ele oferecer novas bases, admitindo as interpretações dos espíritos mentirosos sobre as manifestações deles, mediante a aceitação das mentiras dele no presente, bem como no passado, onde foi concedida a base que o admitiu. O período de reconquista. O significado de reconquista pode ser explicado num caso específico. Por exemplo, um cristão pode descobrir que caiu na passividade e que um espírito maligno se alojou em suas faculdades inativas, e por isso elas ficaram passivas, são manipuladas pelo espírito maligno ou trabalham em conjunção com ele. Quando o cristão reconquista o terreno, pode achar muito difícil agir novamente por iniciativa própria e readquirir o uso das faculdades. Se ele vagou na passividade nas questões de decisão, recusando ceder terreno ao inimigo, resolve decidir por si mesmo e não agir sob controle. Descobre que, a princípio, primeiro, não pode agir e decidir por si mesmo. Segundo, os espíritos malignos não permitirão que ele haja, isto é, quando a vítima recusa dar-lhes permissão para controlá-la, então eles não permitem que o cativo haja sem permissão. Assim, o indivíduo tem de decidir entre não agir ou permitir que o espírito maligno continue agindo por ele. Isso ele não fará. E por algum tempo fica incapaz de utilizar seu poder de decisão, mas mesmo assim recusa-se a permitir que o inimigo o use. Começa uma luta pelo uso de sua livre vontade e pela libertação da passividade da vontade, a qual destruiu o poder de decisão dele e deu aos espíritos o controle sobre si. Porque a possessão e seus efeitos não cessam assim que o indivíduo recusa-se a ceder todas as bases de ação aos espíritos enganadores? Porque cada detalhe da base de ação deve ser detectado. O indivíduo deve deixar de ser enganado em cada ponto e o espírito maligno deve ser desapossado de todos eles. Qualquer que seja a causa da possessão, o oposto deve ser obtido mediante o desapossamento em vez das mentiras de Satanás, a verdade de Deus. Em lugar de passividade, a atividade. Em substituição à ignorância, o conhecimento. Em vez da sujeição do inimigo, a resistência. Em vez da aceitação, a rejeição. Ações são resultado de pensamentos e crenças. A base deve ser investigada até a sua causa fundamental, que é pensamento e crença. Pensamentos e crenças errados que abriram espaço aos espíritos para a possessão devem ser detectados e abandonados. A base da aceitação ou recusa deve ser o conhecimento e não um pensamento ou impressão passageiros. É por essa razão que o entendimento é um fator tão importante na libertação e na batalha subsequente. Ao buscar a base de qualquer problema na vida espiritual, o cristão em geral investiga somente até a primeira manifestação de erro consciente, em vez de buscar a causa fundamental das manifestações. Ao procurar a raiz de uma árvore, os homens não se contentam em encontrar uma manifestação acima do solo. Sabem que a causa do crescimento que estão vendo está bem abaixo. É muito importante que os cristãos identificam a causa de seus problemas, além da primeira manifestação consciente, ou seja, algum pensamento ou crença que ofereceu ao inimigo ocasião para o engano. Exemplo na questão da inconsciência. Primeiro, descoberta do sintoma de inconsciência, possivelmente por meio da luz dada por outrem. Segunda, ação de rejeição e escolha, rejeitar a inconsciência maligna, rejeitar a consciência maligna. Terceira, descoberta da causa, um pensamento ou crença sobre a inconsciência do ser. Era o verdadeiro significado de morte e era a condição para se tornar consciente só de Deus.
Resultado: uma vez que o cristão admitiu aquele pensamento e crença, ele se tornou objeto das consequências disto, e de tudo o que os espíritos malignos adquiriram por esse intermédio, pois eles se aproximaram e tornaram realidade para a vítima aquilo que ela desejava, ou seja, a inconsciência que criou uma base de passividade para as manifestações satânicas. Se o cristão resiste e a rejeita qualquer base específica para a possessão e não consegue se livrar dela, deve buscar luz sobre a questão, sobre a base no passado, no pensamento e nas crenças. Quando essa base descoberta e recusada, a possessão propriamente dita é anulada. A recusa de todas as bases. Por isso é necessário dizer que cada ponto deve ser pacientemente reconquistado, ou seja, a recusa de toda a base de ação dos espíritos malignos deve ser mantida, porque recusar todas as bases e afastar todas as bases são coisas diferentes. Todas as bases não são necessariamente removidas no momento da recusa. Portanto, a recusa deve ser retirada e o cristão deve ser persistente, até que cada ponto que serve como base seja detectado e recusado e as faculdades sejam gradualmente liberadas para agir livremente sobre a vontade do indivíduo. As faculdades que caem na passividade devem readquirir sua condição normal de operação, como a operação da mente mantida no verdadeiro e puro pensamento, de modo que qualquer assunto que esteja sendo tratado é dominado e não fica fora de controle. O mesmo ocorre com a memória, a vontade, a imaginação e as ações do corpo, tais como cantar, orar, falar, ler, etc. Tudo deve retornar à operação normal, para fora de um estado pesado e passivo no qual caíram sob a sutil operação do inimigo. A rejeita das operações dos espíritos malignos. A recusa das operações dos espíritos enganadores na possessão também é necessária, bem como a rejeição das bases sobre as quais eles obtiveram possessão. O cristão pode afirmar como sua declaração de decisão: primeiro, eu rejeito a influência do espírito maligno. Segundo, eu rejeito o poder do espírito maligno. Terceiro, eu rejeito ser liderado pelos espíritos malignos. Quarto, eu rejeito ser guiado pelos espíritos malignos. Quinto, eu rejeito obedecer aos espíritos malignos. Sexto, eu rejeito orar aos espíritos malignos. Sétimo, eu rejeito pedir qualquer coisa aos espíritos malignos. Oitavo, eu rejeito me sujeitar aos espíritos malignos. Nono, eu rejeito todo conhecimento que procede dos espíritos malignos. Décimo, eu rejeito ouvir aos espíritos malignos. 11º, eu rejeito as visões dos espíritos malignos. 12º, eu rejeito o toque dos espíritos malignos. 13º, eu rejeito as mensagens dos espíritos malignos. 14º, eu rejeito toda ajuda dos espíritos malignos. O cristão deve revogar o consentimento que, sem saber, concedeu para a operação dos espíritos enganadores. Eles buscaram operar por seu intermédio e por isso agora ele declara: eu mesmo cumprirei minhas tarefas. No passado, eu não desejava fazer minhas tarefas. Agora eu revogo essa atitude para sempre. O período de reconquista é extremamente doloroso. Há momentos ruins de profundo sofrimento e batalhas intensas que surgem da consciência da resistência dos poderes das trevas diante daquilo que o cristão se propõe a reconquistar. No momento em que começa a avançar da fraqueza para a força, ele se torna consciente da força dos espíritos malignos que lhe resistem. Consequentemente, sente-se pior enquanto luta. Este é um sinal de desapossamento, embora o cristão possa não pensar ou sentir que seja. A ordem de desapossamento não é a ordem segundo a qual a possessão ocorreu. A última coisa dada aos espíritos malignos em geral é a primeira coisa removida, pois a luta decorre na experiência do momento e a libertação da prisão do momento é a necessidade mais urgente. Às vezes, é o estágio avançado da possessão com suas algemas terríveis que revela a condição do indivíduo a ele mesmo. Somente quando ele começa a lutar para recuperar sua condição normal, ponto por ponto, é que descobre a profundidade do abismo no qual caiu e o lento trabalho de reconquistar todo o seu ser, libertando-se do poder do inimigo enganador. Efeitos imediatos do desapossamento.
O cristão que luta para reconquistar a liberdade não deve ser enganado sobre os efeitos imediatos do desapossamento, pois pode parecer que está avançando, quando na verdade está retrocedendo. Por exemplo, quando o indivíduo se encontra no estado de passividade sob o domínio do inimigo, pode ser totalmente ignorante quanto a quem é e o que sente e qual é sua aparência. Portanto, não pode sentir e não pode ser tocado nesses pontos. No entanto, quando ele luta pela recuperação de sua condição normal, essas coisas tornam-se novamente reais e ele acha que retornou. Mas o fato de ele sentir algo em relação a essas questões prova um grau de desapossamento, pois seus sentimentos, outrora entorpecidos, estão readquirindo sua condição normal. O crente não deve baixar a guarda depois que sabe bastante sobre desapossamento, pois há novas esferas de engano e ele deve prestar atenção para não confundir a batalha ordinária no espírito contra os poderes das trevas com as manifestações de sua operação mediante a possessão. As táticas do inimigo durante o período de reconquista. Quando os espíritos do mal percebem que seu domínio está chegando ao fim, jamais desistem até que a causa da possessão seja totalmente removida e continuar atacando enquanto sua base de operação continuar a existir em algum grau. No período de reconquista, o inimigo tem várias táticas para atrapalhar a libertação do indivíduo. Pode acenar com algo diante da mente que não é a verdadeira causa da possessão, para que o cristão se concentre naquilo, dando-lhe o tempo de que precisa para lançar acusações sobre a vítima, deixando-a desnorteada e confusa. Acusações, pesos e culpa podem vir diretamente do inimigo ou por meio de outras pessoas. Espíritos acusadores podem dizer você está errado quando você não está errado e vice-versa. Também podem dizer que você está errado quando realmente você está e dizer que você está certo quando está certo. Mas é fundamental que o cristão não aceite acusação até que esteja absolutamente certo do que ela é merecida e não deve aceitá-la dos espíritos mentirosos de Satanás, os quais não foram apontados por Deus para realizar a obra de convicção do Espírito Santo. Uma vez que a verdade sobre os poderes das trevas se ilumina diante da vítima e eles perdem a esperança de agir por meio do engano, o seu maior ataque, desde o momento da revelação do engano até o desapossamento final, é a perpétua acusação. Você está errado, que mantém o indivíduo debaixo de constante condenação. O pobre cristão perseguido então se volta para Deus e tenta ter vitória sobre o pecado, mas em vão. Quanto mais ele ora, mais parece afundar num pântano de desesperança. Aos seus próprios olhos, ele parece uma massa de pecados, sem esperança de libertação. No entanto, o que ele necessita é de vitória sobre os poderes das trevas e provará isso rapidamente quando reconhecer a verdadeira causa de seus problemas e se firmar na vitória do Calvário sobre Satanás. A arma das Escrituras. Ao lutar para reconquistar a liberdade, o cristão deve se submeter às Escrituras como as armas providenciadas por Deus para a vitória sobre os espíritos malignos. Os versículos usados com efeitos imediatos e que dão evidência de alívio indicam a natureza específica de qualquer ataque, mostrando, por meio da eficácia da arma utilizada, a causa imediata do conflito. O cristão raciocina de volta da eficácia da arma até a causa da guerra. Por exemplo, se o texto empregado diz que Satanás é o pai da mentira e o cristão declara que rejeita todas as mentiras e traz libertação da opressão do inimigo, isso indica que o inimigo está atacando com algum tipo de obra de engano. Então, o cristão deve não somente rejeitar todas as mentiras, mas também orar: Senhor, destrua todas as mentiras que o diabo tem usado contra mim. Tudo isso significa simplesmente que no caminho da liberdade, o cristão enganado deve agir com inteligência, deve conhecer a verdade e será libertado pela recepção e aplicação da verdade. Na descida do engano, a inteligência fica fora de uso, mas na reconquista da liberdade, o indivíduo deve agir com conhecimento deliberado. Quer dizer, ele desce passivamente, mas deve emergir para a liberdade ativamente, mediante a ação de todo o seu ser. Força deve ser usada contra força.
Existem dois aspectos do uso da força na luta contra os poderes das trevas. Uma é o uso da força do espírito contra as forças espirituais, quando o cristão está livre da possessão. A segunda é a força física colocada em ação contra o poder maligno que subjuga o corpo. Em qualquer uma delas, o enganador pode sugerir que está havendo esforço humano, enganar o indivíduo e levá-lo a uma atitude passiva, cessando assim a resistência contra ele. Quando o cristão está lutando para se libertar da possessão, deve colocar em ação as três forças de seu ser. Deve conhecer o lugar do espírito, da alma e do corpo no conflito. Se os espíritos malignos têm domínio sobre os músculos, deve haver esforço e emprego dos músculos para desalojá-los, bem como em todas as outras partes do ser. Portanto, o cristão não deve ter medo de utilizar a força pura, que significa simplesmente o uso ativo do espírito, alma e corpo em suas várias ações. Os espíritos malignos, por meio da possessão, fizeram com que as forças do homem tripartido ficassem inativas e passivas, e agora elas devem ser colocadas em ação contra as forças que as prendem. O ser físico deve ser liberado da passividade, bem como a mente e o espírito. O perigo do tipo errado de luta. A resistência, ação do espírito, alma e corpo, porém, não deve substituir a rejeição por meio da vontade. Se o indivíduo primeiro não rejeitar, pode lutar sem obter qualquer resultado. Há um tipo maligno de luta, uma resistência no corpo ou no cérebro causada pela possessão. Se ela estiver presente, deve ser rejeitada. Para ter certeza de que essa força maligna não está em operação, o cristão pode dizer: eu rejeito toda luta maligna no espírito, alma e corpo. O cristão pode estar resistindo a algo nele mesmo que é fruto de sua escolha no passado e que somente sua rejeição ou ato de revogação pode tocar o presente. Portanto, a luta pela força ou resistência sempre deve ter em sua retaguarda a atitude volitiva de rejeição. Por exemplo, no estágio de rejeição e de reconquista do uso da memória, o indivíduo diz: eu vou lembrar, e por assim dizer, por um ato de sua vontade, ele se apossa da liberdade. Depois vem o estágio de luta em que ele assegura a liberdade que adquiriu pela rejeição e ativamente insiste para que o inimigo retroceda, até que a memória fique realmente livre de toda possessão. Algumas sugestões para atitude e ação podem ser adicionadas aqui de forma condensada, para a orientação de todo aquele que está buscando libertação do poder do inimigo. Primeiro, continue invocando o poder do sangue. Apocalipse 12:11. Segundo, ore pedindo luz e encare o passado. Terceira, resista ao diabo persistentemente em seu espírito. Quarta, jamais perca a esperança de que será libertado. Quinta, evite todo tipo de introspecção. Sexta, viva e ore por outros, e assim mantenha seu espírito com plena capacidade de resistência. Novamente podemos dizer: primeiro, permaneça diariamente em Romanos 6:11, como atitude para com o pecado. Segundo, resista ao inimigo, Tiago 4:7, diariamente, com base no sangue de Cristo, Apocalipse 12:11 e, terceiro, viva diariamente para os outros, exteriormente e não interiormente. Ficar firme em Romanos 6:11, a arma da vitória. A firmeza em Romanos 6:11 significa a atitude do cristão que considera a si próprio como morto para o pecado em Cristo Jesus. Trata-se de uma declaração de morte para o pecado e para os espíritos malignos que operam por meio para no lugar de em conjunto com o indivíduo. Resistir ao inimigo com base no sangue de Cristo significa sujeitar-se à arma da obra consumada de Cristo. Pela fé quer dizer sua morte pelos pecados liberta o cristão da culpa do pecado. Sua morte na cruz e a morte do crente junto com ele liberta o indivíduo do poder do pecado e sua vitória sobre a morte no Calvário liberta do poder de Satanás. Uma forma condensada dos princípios e condições para a libertação do engano e possessão dos espíritos malignos em qualquer nível pode ser a seguinte. Primeiro, conhecimento da possibilidade de engano e possessão. Segundo, reconhecimento do engano e possessão atuais. Terceiro,
atitude de neutralidade para com todas as experiências espirituais passadas até que a verdade sobre elas seja estabelecida. Quarta, recusar aos espíritos malignos todas as bases de ação. Quinta, expulsão, em alguns casos, dos espíritos malignos pela autoridade do nome de Jesus. Sexto, o cristão toma posição da morte para o pecado. Romanos 6:11. Sétimo, descoberta e rejeição de tudo aquilo que pertence à possessão. Oitavo, entendimento do critério da verdadeira condição normal como sinais de... E nono, uso ativo das faculdades a fim de que alcancem a condição normal. Também, de forma resumida, os passos para a libertação podem ser listados da seguinte forma. Primeiro, reconhecer persistentemente as verdadeiras causas da prisão, ou seja, a obra dos espíritos malignos. Segundo, escolher não ter absolutamente nada a ver com os poderes das trevas, declarar isto com frequência. Terceira, não comentar ou temer suas manifestações, reconhecer, rejeitar e depois ignorá-los. Quarta, recusar e rejeitar todas as mentiras e justificativas assim que forem reconhecidas. E, quinto, prestar atenção nos pensamentos, na maneira e momento que se desenvolvem e declarar imediatamente a atitude de Romanos 6:11, contra todas as interferências do inimigo. Os obstáculos para a libertação do engano e possessão podem ser apresentados resumidamente. Primeiro, não saber que é possível ser enganado. Segundo, pensar que Deus não irá jamais permitir que um crente seja enganado. Terceiro, dizer eu estou seguro sobre o sangue, sem um conhecimento claro e inteligente das condições sobre as quais isto é verdade. Quarto, dizer eu não tenho pecado, abre porta para um espírito maligno. E quinto, dizer eu estou fazendo tudo o que Deus quer, portanto tudo deve estar certo, sem procurar entender qual é a vontade de Deus. Efésios 5, 10 ao 17. Algumas orientações sobre como vencer a passividade da mente são as seguintes. Primeiro, haja sempre que puder, fazendo tudo o que puder. Segundo, tome a iniciativa em vez de depender passivamente dos outros. Terceira, decide por si mesmo sempre que puder, não fique dependendo dos outros. Quarto, viva cada momento, vigiando e orando a cada passo. E quinta, desenvolva sua mente e pense. Pense em tudo o que você faz, diz e é. O lento enfraquecimento da possessão, enquanto o cristão mantém a resistência. Coluna 3. A possessão efetuada pelo inimigo agora enfraquece lentamente. Enquanto a base na qual ele se apoiava é firmemente rejeitada, o enganador lutou muito para obter a base, e o cristão poderá ter de lutar um longo tempo até ficar totalmente livre. Além disso, o enfraquecimento da possessão depende do grau de remoção da base e do indivíduo não oferecer novas bases. É verdade que isso torna a libertação gradual, mas em muitos casos o aprisionamento foi sendo feito gradualmente, durante muitos anos. Um filme após o outro foi passando devagar pela mente, preparando o terreno para o engano nos anos à frente. Coluna 4. Seguindo a firme atitude de rejeitar as bases de ação, a luz começa a irromper com a descoberta das justificativas que o inimigo utiliza para esconder sua verdadeira localização. Seu propósito é fazer o indivíduo acreditar que as manifestações se devem a alguma outra causa. As principais justificativas para a manifestação giram em torno das sugestões: é divino, é natural, é físico, ou é resultado de temperamento, circunstâncias, erros de outras pessoas, etc. E se destinam a cobrir ou esconder a base que está sendo usada. No entanto, quando tais justificativas são identificadas, o cristão as rejeita, chamando-as pelo verdadeiro nome, mentiras de Satanás. Depois de rechaçar as imitações das obras divinas, o estágio mais difícil é o reconhecimento e libertação das imitações do próprio indivíduo. Quando as justificativas ou mentiras são reconhecidas, o cristão se torna mais sagaz na identificação e menos propenso a aceitar as causas naturais e físicas como explicações verdadeiras, sem um exame e uma certificação. Por exemplo, se ele não suporta ouvir ou falar sobre determinada pessoa, ele pergunta por quê? Se um ataque sobre certa área não cessa, ele pergunta por quê?
A verdade é que o cristão não pode suportar certas coisas por causa do ataque, por meio de possessão, e ele não pode fazer coisas por causa da possessão. Identificação do ataque como um elemento da vitória. Identificar o ataque é um importante fator para a vitória. Por exemplo, um ataque pode ser feito para obstruir, de modo que o cristão deve ficar em guarda contra todos os impedimentos visíveis ou invisíveis que o inimigo pode estar colocando em seu caminho. O ataque pode ser destinado a deixá-lo impaciente, por isso deve estar vigilante em relação a tudo o que testa sua paciência. Quanto antes o ataque for reconhecido e identificado, mais cedo as armas podem ser invocadas e usadas para destruí-los. Pode ser uma torrente de acusações sobre erros cometidos, as quais precisam ser reconhecidas ou averiguadas para ver se são verdadeiras. Quando o acusador acusa o cristão de ter cometido um erro específico e esse submete a questão a Deus, se a acusação não subsistir, fica provado que não havia verdadeira base para ela, mas deve haver outra base escondida da visão. O cristão deve então buscar iluminação de Deus sobre as causas ocultas de acordo com João 3:21 e rejeitar a causa da acusação mesmo sem saber qual é, dizendo: eu rejeito a causa desse ataque, qualquer que seja, e confio que o Senhor a destruirá. Muitas vezes, porém, o cristão é acusado de certo erro, o qual é repelido repetidamente dessa forma para fora do seu caminho, mas não vai embora. Nesse caso, a verdadeira causa do ataque é possessão, e não outra coisa. A questão que precisa ser atacada é a possessão como um todo. A verdadeira localização do espírito enganador muitas vezes estará na direção oposta daquele que é aparente, pois ele sabe que está sendo exposto e desalojado e por isso ataca vigorosamente outra área para desviar as atenções. Os sintomas lentamente vão se dissipando. Coluna 5. O efeito dos passos anteriores agora pode ser vistos. Os sintomas lentamente vão passando e o cristão, voltando à condição normal, descobre que suas faculdades podem ser usadas e seus pensamentos estão novamente sob o controle de sua vontade. Trata-se de uma ressurreição espiritual saindo de uma sepultura satânica. Agora, aquele que está sendo libertado deve ficar vigilante para não achar que conquistou a vitória final ou que o espírito enganador foi totalmente desalojado, só porque as manifestações cessaram. Nem deve pensar, quando os intrusos tiverem sido expulsos, nos casos onde a expulsão é possível e bem-sucedida, que está totalmente liberto por não haver mais manifestações. É preciso vigiar e orar como nunca antes. O espírito maligno foi exposto, a alma está livre do engano, mas quanto mais profundo for o engano, mais longo será o tempo necessário para remover os filmes de Satanás da mente e a passividade de várias faculdades do espírito, da alma ou do corpo seja destruída. Estar livre do engano nem sempre significa estar totalmente liberto. Portanto, o crente deve tomar cuidado com a armadilha de cessar de lutar contra a possessão quando melhora. É nesse ponto que o cristão necessita se conhecer para que seja capaz de julgar a extensão de sua libertação. Ele faz isso mediante um critério claro de suas condições normais, de modo a detectar se está acima delas, estando, portanto, forçando além de suas medidas normais, ou se está abaixo, ou seja, se está menos capacitado em todas as áreas do seu ser. A importância de se conhecer o verdadeiro estado normal. Por essas razões, para que haja plena libertação dos poderes dos espíritos malignos, é fundamental e indispensável que o cristão conheça o padrão de sua condição normal e, com esse modelo diante de si, pode julgar seu nível de libertação física, intelectual e espiritual, de modo a reconquistar com vontade firme e fé até que cada faculdade esteja livre e ele se levante como um homem livre em Cristo. Quando julga a si próprio por esse critério, ele pode dizer: as coisas não estão como eram antes. Então, empreende a reconquista por meio de oração de sua condição normal. Os espíritos enganadores sugerirão todos os tipos de justificativas para interromper o avanço da libertação. Por exemplo, se o indivíduo estiver na faixa dos 40 anos de idade, eles sugerirão que a mente não pode ter o mesmo vigor que tinha há 20 anos, ou que o excesso de trabalho é a causa de ele estar abaixo do que deveria.
No entanto, o indivíduo não deve aceitar razões que parecem naturais se estiver sendo objeto de possessão. Que o cristão conheça as mais elevadas medidas de graça a qual foi unido em seu espírito, alma e corpo, e resista a todas as tentativas dos poderes das trevas de mantê-lo abaixo dela pelo tempo que for. Filipenses 3, 15 ao 16. Se for vigilante, ele saberá que os espíritos mentirosos se empenharão em enganá-lo sobre essa questão, e ele deve resistir às mentiras deles. Readquirindo a condição normal. Algumas maneiras práticas de manter a mente em sua condição normal de operação podem ser sugeridas em forma resumida. Primeiro, atitude em relação ao passado. Não deve haver remorso ou pesar pelo que foi feito ou não. Trata-se de uma operação ordinária da mente refletir sobre o passado e se emaranhar num tipo pernicioso de pensamento, em geral descrito como pesar. O cristão deve aprender a discernir por si mesmo quando está apenas pensando e quando está sendo atraído a um estado de remorso ou pesar. Para a vitória na vida é preciso que haja vitória em relação ao passado, com todos os seus fracassos. O bem do passado não causa perturbação na mente, mas somente o mal real ou suposto. Esse tipo de sentimento deve ser tratado pelo tratá-lo com Deus, com base em 1 João 1,7. Assim o cristão experimentará libertação. Ao readquirir a operação normal da mente, é preciso que primeiro ela seja reativada, e então entre numa ação equilibrada. Isso é muito difícil, às vezes até impossível, caso haja possessão demoníaca. Portanto, primeiro é preciso que a possessão seja vencida antes que a operação equilibrada seja restaurada. Em princípio, aplica-se a todas as faculdades. Segundo, atitude em relação ao futuro. O mesmo pode ser dito nas ações da mente em relação ao futuro. É legítimo pensar no passado e pensar no futuro, desde que não haja uma sujeição ao estado de pesar, causado pelo pecado ou por Satanás. Terceiro, atitude em relação aos espíritos malignos. Eles devem ser impedidos de interferir, o cristão deve evitar proporcionar-lhes novas bases de ação, seja por possessão ou interferência. Quarto, a atitude em relação ao presente momento. Deve haver uma firme concentração da mente concernente às necessidades do momento, mantendo-a em ativa prontidão para o uso quando a ocasião exigir. Isso não significa atividade incessante, pois uma mente sempre ativa, que jamais descansa, pode ser sintoma de possessão. A arma da palavra de Deus. O cristão deve entender que a reconquista do uso das faculdades e a manutenção da mente em condição saudável, depois de uma sujeição passiva aos espíritos malignos, implicará numa dura batalha contra os poderes das trevas, o que requererá o uso das armas dadas na palavra de Deus, testadas e aprovadas pela experiência. Armas, por exemplo, como a verdade do texto que diz: basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:24. Para se resistir ao pesar por causa do passado ou ansiedade torturante quanto ao futuro. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Quando a pressão do inimigo é severa e outros textos de luta que provarão ser, de fato, a espada do Espírito para golpear o inimigo no dia mau do seu ataque violento contra o cristão que escapa. Quinta, atitude ou ação firme da vontade. Ao manter a mente em condição normal de funcionamento, livre da interferência do inimigo, o cristão deve preservar a atitude de posição firme, ou seja, ele deve dizer: eu decido que minha mente não será passiva, eu terei o pleno controle e uso de minhas faculdades, eu reconhecerei tudo o que procede da possessão demoníaca. Tudo isso demonstra a escolha do indivíduo e não sua determinação em fazer essas coisas. Os poderes das trevas não são afetados por mera determinação, por mera resolução, mas são subjugadas pelo ato da vontade de escolher firmemente na força que vem de Deus de ficar firme contra eles. O resultado na experiência quando há libertação. Coluna 6. O cristão então encontra os seguintes resultados na experiência. Ele tem clara visão na luz de Deus das obras do inimigo, sem medo, uma mente lúcida, inteligentemente no exercício de todas as suas ações, uma decisão calma da vontade com um espírito forte que resiste, sem hesitação, a tudo o que vê que procede do adversário.
Em vez de aceitação das obras do inimigo, há uma atitude firme de rejeição em vez de uma mentira, a verdade na mente em vez de ignorância. Há conhecimento. O cristão libertado agora tem um profundo anseio pela libertação de outras pessoas que vê que estão na rede do passarinheiro, uma clara visão do verdadeiro caráter do diabo em sua amarga inimizade contra Cristo e seus remidos, experiências espirituais que, no passado, causaram perplexidade, agora são claramente compreendidas e o adversário é detectado sem grande esforço mental. O indivíduo libertado do engano vê com assombro a naturalidade de suas obras sobrenaturais. Agora esse homem não é mais apanhado desprevenido, mas está sempre alerta, vigiando os poderes das trevas. Enquanto se apoia no poder de Deus, há um claro desenvolvimento do poder de resistência contra os espíritos perversos que o atacam nas regiões celestiais, em lugar da atitude fraca e passiva do passado que capacitou o inimigo a atrapalhá-lo e a enganá-lo. Os passos da libertação que foram dados tratam dos aspectos práticos das ações do cristão. No lado divino, a vitória já foi conquistada e Satanás e seus espíritos enganadores já foram derrotados. Mas a libertação de fato do cristão exige sua cooperação ativa com o Espírito Santo e o firme exercício da vontade, escolhendo a liberdade em vez da prisão, e o uso normal de cada faculdade de seu ser, liberadas das cadeias do inimigo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. João 3:21. Disse o Senhor. Os espíritos malignos odeiam o escrutínio e, por isso, trabalham debaixo do disfarce do engano e da mentira. O cristão deve buscar a luz de Deus e colocá-la sobre todas as experiências espirituais, bem como em todas as áreas de sua vida, a fim de deixar as obras das trevas. Romanos 13:12. E vestir a armadura de Deus, as armas da luz. Os aspectos bíblicos da libertação. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Mas a luz tem de brilhar para que a alma possa caminhar nela. Os espíritos malignos podem ser expulsos no nome do Senhor Jesus, mas a base que eles conquistaram só pode ser removida pela escolha inteligente da vontade, recusando dar-lhes meios de ação e apropriando-se da libertação mediante a morte com Cristo no Calvário. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero convidar vocês a estarem compartilhando esses audiolivros e também dando um like. E se inscreva no canal para que possamos alcançar centenas de irmãos e também deixe seu comentário e sugestões para novos audiolivros.